Olá, tudo bem com você? Dormir bem é fundamental para a saúde, mas em uma rotina cada vez mais acelerada, muitas pessoas têm dificuldade para descansar e acordar realmente dispostas. Segundo o Ministério da Saúde, 3 em cada 10 brasileiros apresentam sintomas de insônia. E o problema vai além do cansaço. Dormir mal pode afetar o humor, a memória, a concentração e a qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto tão importante, recebemos hoje a psiquiatra Cristiane Barros. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda. Oi, Gi, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E eu quero aproveitar também para agradecer nesse comecinho de programa a intérprete Ana, que está aqui, ó, Ana Furtado, intérprete de Libras, de Mais Esse de Bem com Você. Ana, muito obrigada, viu? Doutora, muita gente trata o sono como algo secundário, mas ele é fundamental para a saúde em geral do nosso organismo, não é mesmo? Sim, Gi, ele é fundamental e prioridade para o nosso dia a dia e qualidade de vida. Ele está responsável pela nossa memória, então a consolidação da memória é durante o sono, a limpeza mental é no sono, melhorar o estresse do dia a dia, melhorar a imunidade do nosso corpo. Então, nós dependemos do sono para conseguir um bom dia. É um dependente do outro. Ai, perfeito. E quando que a insônia deixa de ser algo assim, é só eu estou com dificuldade para dormir, e começa a ser considerado um problema sério de saúde que depende de ajuda? Olha, isso é um conceito que a gente tem muito esclarecido. São frequentes e persistentes. Então, são aquela dificuldade para começar a dormir, que vai na cama e fica rodando, ou quando deita e parece que é um monte de cochilinho e acorda sem estar bem, ou dorme, acorda mais cedo do que o despertador ia tocar e aí fala assim, mas eu não estou descansado. E isso causa um prejuízo no dia a dia da pessoa. Então, ela fica mal-humorada, ela fica cansada, ela não consegue produzir tanto como ela deveria, e aí começa a ter os problemas que precisamos da ajuda de uma pessoa que entenda sobre insônia. Perfeito, doutora. E nós vivemos em um mundo que está todo mundo hiperconectado o tempo todo. A gente está aqui Verdade. conversando, deixamos o celular de lado, mas isso é muito raro, né? Porque o tempo todo você está conversando com a pessoa, mexendo no celular, prestando atenção na televisão. Essa questão está todo mundo hiperconectado o tempo todo, também é um dos fatores que contribui aí para esses números grandes de insônia? Sim, é uma grande contribuição. As telas são uma grande causadora da insônia e da má qualidade do sono, né? Prejudicando muito. Uma que nós queremos estar sempre atualizados. Então, a gente está sempre com a tela na mão. Não respeitando o horário, que teria que ter uma regularidade para a gente ter uma qualidade de sono melhor. Perfeito, doutora. E estão alinhados ali, né? Estresse, ansiedade, insônia, caminham juntos. Parece que um acaba provocando o outro, você estava me explicando. É bidirecional, né? Eu posso ter uma depressão que vai causar uma insônia pelo quadro depressivo, ou a própria insônia, conforme ela for se dando, ela pode causar um quadro depressivo. Então, é bidirecional, pode ir para cá e para cima e para baixo. Ah, perfeito, doutora. E essa questão, essa preocupação, de repente a pessoa já deita pensando, ai meu Deus, não vou conseguir dormir. Ai meu Deus, eu estou com insônia. Isso também pode atrapalhar muito, eu imagino. Muito. A pessoa já começa a ver 6 horas da tarde e já começa, na verdade, ficar preocupada se ela não vai conseguir dormir. Isso gera um estresse, uma preocupação muito grande, com esses pensamentos ruminantes que a gente fala repetitivos, prejudica muito, porque aí, na verdade, ela não vai conseguir dormir. Sim, e é aí nesse momento que a saúde emocional fica bastante abalada, né? E aí algumas pessoas precisam realmente passar com o psiquiatra, procurar outros tipos de tratamento. Então, a saúde emocional nessa hora, ela fica extremamente abalada. Fica assim, precisando às vezes de um auxílio de um profissional para conseguir amenizar esses prejuízos para a insônia. E a insônia pode afetar qualquer faixa etária, desde criança até os idosos, ou existe uma faixa etária aí que está mais vulnerável? Não, podemos. Hoje em dia, pior ainda as crianças que já nascem com tela na mão, né? Mas o padrão são todos que podem sofrer da doença. Tá certo, doutora. E uma noite mal dormida também costuma causar irritação, né? As pessoas ficam menos tolerantes. É importante a gente falar sobre isso, né? O prejuízo é social, é produtivo,
mental. Então, a gente tem um grande prejuízo de uma falta de um sono, porque ele é o restabelecedor da nossa saúde. Familiar, inclusive, né? Sim, sim. Causa grandes danos na família toda, né? Uma pessoa insone e que acaba não deixando, às vezes, o companheiro dormir, ou as crianças que fazem a mãe ter uma privação do sono, que, na verdade, ela tem sono, mas não tem um tempo adequado para dormir. Desestabiliza. Então, de repente, a pessoa que está sofrendo de insônia, ela pode não perceber e aí o companheiro, a pessoa que está ali do lado também pode dar esse toque. Olha, você está demorando muito para dormir, é bom a gente buscar alguma ajuda. Eu acho que a pessoa sente, porque tem um prejuízo, né? A pessoa fica muito tempo na cama. É aquele paciente que chega e fala assim, eu rodo de um lado para o outro, eu escuto passarinho cantando, porque ele não consegue mesmo. Ou ele cochila e parece que ele não dormiu nada. Aquela sensação de estar acordado a noite inteira, a cabeça não parou. Nossa, e precisa parar e descansar, né, doutora? Precisa. Importantíssimo a gente parar. É verdade. Muito importante. Olha só, gente, dormir mal afeta muito mais do que a disposição no dia a dia ou no dia seguinte. Em alguns casos, a insônia pode estar associada a outros problemas de saúde e exigir uma investigação mais aprofundada. No próximo bloco, nós vamos conhecer o trabalho realizado por um instituto especializado em sono e entender como os médicos identificam e tratam esses tipos de problemas. Então, fica aí que nós voltamos já já. Estamos de volta. No bloco anterior, entendemos como o sono influencia diretamente na nossa saúde física e emocional. Agora nós vamos acompanhar uma reportagem especial do Rafael, o repórter Rafael Ramos, junto com o cinegrafista Luiz Fernando Madonna, para conhecer como funciona o diagnóstico dos distúrbios do sono e quais caminhos podem ajudar quem convive com a insônia. Doutora, vamos conferir? Vamos. Nada melhor que uma noite bem dormida, não é? Eu estou aqui em uma clínica do sono. Por aqui vocês viram que é tudo monitorado e também muita tecnologia. Vamos entender como são feitos os procedimentos e também o diagnóstico final. E olha, para tirar essas dúvidas para a gente, né, como é feito tudo isso, esse exame, que é muito importante, eu estou ao lado de um profissional, o médico, o Dr. Ricardo Cavalcante, otorrino, também especialista em sono. Doutor, conta pra gente, esse exame do sono, o que é ele, quando a pessoa pode procurar, né, porque às vezes acha que só foi uma noite mal dormida, mas não, às vezes realmente é uma insônia. Quando a gente vai falar assim, quando o paciente já começa a ter queixas durante o dia, né? Quando ele já tem um impacto na qualidade de vida dele em relação ao sono. Então ele já começa a ter uma sonolência diurna, já começa a ter uma alteração de memória, irritabilidade. É aquele momento assim, ele sabe que a noite não foi bem dormida. Então a gente fala para ele, explica para o paciente, procurar um especialista em sono, né? Para a gente conseguir fazer um diagnóstico, conseguir ter o manejo correto do que fazer a partir daquele momento. A primeira coisa que a gente pede para o paciente, passar numa consulta médica, e aí vai ser solicitado um exame do sono. O nome do exame de sono é meio comprido, polissonografia de noite inteira, que é um exame indolor, super tranquilo. É uma noite de sono que você dorme, não é num hospital, é numa clínica, então a gente até brinca com o paciente. É como se fosse dormir num hotel, só que cheio de fio colado. Então, é um exame que a gente acaba pedindo no consultório para fazer um diagnóstico do paciente. E como a pessoa ela chega aqui, né, e realiza todos esses procedimentos, toda essa fiação que está aqui é colocada no paciente? Eu sei que a princípio, quando a gente olha essa fiação, dá um susto, né? Mas assim, são vários fios que a gente vai colocar no paciente, né? Que a gente vai usar, então são eletrodos, né? A gente chama de eletrodos, onde a gente vai colocar aqui na cabeça, no canto do olho, no queixo, alguns aqui no coração, para a gente também fazer uma monitorização cardíaca. Nós colocaremos, que eu trouxe aqui essa faixa, tanto a cinta torácica quanto a cinta abdominal. A gente está falando de insônia, mas existem outras doenças do sono, como a apneia do sono. A gente faz uma monitorização da perna também para afastar uma doença chamada síndrome da perna inquieta. Então, a gente busca uma monitorização completa do sono do paciente a fim de um melhor diagnóstico. Baseado nas queixas do paciente mais o exame, a gente consegue chegar num diagnóstico final. Sendo as principais doenças do sono, essas as mais citadas, a insônia, hoje em dia cada vez a gente vê um aumento mais dessa insônia, ronquiapneia do sono e a síndrome da perna inquieta.
noites mal dormidas, insônia crônica que a gente fala, ela pode até, em alguns casos, levar até a doença de Alzheimer. Então, assim, o impacto de você, uma qualidade de sono ruim, a longo prazo, ele é muito ruim para o paciente. Tudo que está aqui tem uma câmera de monitoramento também, gente. O técnico fica monitorando o paciente a noite toda, é isso mesmo? Isso, dentro de um laboratório, a gente está dentro de um laboratório de sono, né, de um instituto de sono. Então, dentro do laboratório, o paciente ele vem, vai dormir, são vários laboratórios dentro, né, e a gente vai ter um técnico que vai ficar a noite inteira monitorando tanto o movimento do paciente e os dados que vão ser, que os eletrodos estão levando para o computador, porque se um eletrodo solta, o técnico vem, corrige, coloca o eletrodo lá de novo no paciente. E a gente viu a importância desse exame, o doutor falando aqui pra gente, e é necessário realmente, se a pessoa não dorme bem, não achar que é uma noite mal dormida não, e realmente procurar um médico e se cuidar, né, tratar para não se agravar cada vez mais. Voltamos com você no estúdio, Gi. Muito obrigada, Rafael e Madonna, por mais essa reportagem para o De Bem com Você. Essa dupla, olha, muito bacana. Doutora, todas as pessoas que sofrem com insônia precisam passar por esse tipo de exame, dormir em uma clínica? Não, Gi. Nós precisamos fazer uma anamnese, né, uma conversa com o paciente, muito esclarecedora, detalhada, para ver se ela tem alguma suspeita de um distúrbio do sono, que aí é indicado a polissonografia. Se ela fala que falta o ar, ou que ela acorda engasgado, que ela ronca muito, a gente vai suspeitar de uma apneia, uma hipopneia. As pernas inquietas, que ela fala, nossa, eu preciso mexer muito a perna antes de dormir, tendo que ficar mexendo, ou algumas pessoas têm que coçar a perna, outras pessoas andar. Então, isso atrapalha o sono, principalmente o início, né, do sono. Então, aí a gente encaminha para fazer uma polissonografia para classificar esse problema. Mas não, a maioria das insônias são comportamentais, são os hábitos que nós adquirimos durante o dia que influencia no sono do dia a dia. Perfeito. Em alguns casos é recomendado, inclusive, medicamento mesmo, quando a pessoa não consegue dormir. Existe esse tipo de tratamento também que precisa do medicamento? Sim, tem vários tipos de tratamento, né? A gente tem sempre que ver a causa da insônia. Se for comportamentos e hábitos, a gente vai mudar os comportamentos e hábitos que estão causando danos. Se for um distúrbio do sono, a gente vai, às vezes uma apneia tem que usar um CPAP, né? As pernas inquietas são medicamentoso. Então, assim, cada tipo de insônia a gente tem que avaliar a necessidade de ou medicamento, ou uma terapia comportamental, ou só as mudanças de hábitos mesmo. Por isso que é importante procurar sempre um especialista e fazer esse diagnóstico mais preciso, né, doutora? Engraçado porque, engraçado não, né, mas essa questão das pernas inquietas já me remeteu logo um filme que tem um personagem que ele não consegue dormir de jeito nenhum, que ele fica se mexendo lá na pedra, enfim. E tem pessoas que realmente elas têm dificuldade para dormir, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe, e a gente pensa que é uma coisa comum, mas não, é a síndrome da perna inquieta. Eu confesso que eu ainda não tinha escutado falar, mas é bom a gente ficar atento quanto a isso. Sim, é uma sensação de incômodo que as pernas dão para o paciente, que ele tem que ou movimentar, tem uns que falam que precisa coçar, outros ficar passando um pé no outro, os outros têm necessidade de andar. Normalmente é 1 hora antes do horário de início de dormir. E isso causa dano no sono do paciente. Sim, eu imagino. Doutora, e quais são os principais riscos, né, de conviver com a insônia por um período longo, por um longo prazo, que às vezes as pessoas deixam de lado e vão protelando, pedir ajuda? Isso é muito sério. O prejuízo, né, que mesmo a insônia dá no dia a dia do paciente, ele começa a não produzir como ele produzia, ele começa a ter transtornos de humor, ele pode ter uma ansiedade muito grande, dificuldade de conviver, pai que chega em casa não quer nem estar em convívio com a família porque está muito cansado, porque não dormiu direito. Irritabilidade o tempo todo, né? Prejuízo. É verdade. Por isso que é sempre bom dormir direitinho e com qualidade. Verdade. Olha, gente, a insônia pode impactar diversas áreas da nossa vida. A boa notícia é que alguns hábitos simples ajudam a melhorar a qualidade do sono e o nosso bem-estar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre prevenção, rotina saudável e descobrir quando é hora de procurar ajuda de um profissional. Então fique aí que nós voltamos já já.
De volta com o De Bem com Você, hoje estamos falando sobre a insônia e os impactos que ela pode causar na saúde física, emocional e na qualidade de vida. Agora chegou a hora de orientações práticas para quem deseja, é claro, dormir melhor. Doutora, alguns hábitos aí, algumas medidas durante o dia pode atrapalhar a hora do sono à noite, né? O que pode atrapalhar? É isso mesmo, Gi. A gente tem que ter uma qualidade de dia bom para ter uma noite com qualidade, né? Evitar as cafeínas que estimulam o cérebro, que prejudicam, né, o sono, os hábitos de fazer atividade física à noite, que estimula também o cérebro. Então, a gente tem que pensar nas coisas que vão estimular o cérebro, que vão prejudicar o sono, né? Cigarro prejudica o sono, então a gente também tem que pensar nisso. Telas, principalmente. Então, a gente tem que ver o que nós estamos fazendo durante o dia para não prejudicar a noite. Tá certo. É desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, pensando nessas horas valiosas aí de descanso. Isso, a gente se prepara para o sono durante a noite, a gente prepara no sono o dia. Ai, perfeito. E assim fica tudo bem. Isso. Olha só, gente, o sono de qualidade é essencial para o equilíbrio do corpo e da mente. A higiene do sono reúne hábitos que ajudam o organismo a entender que está na hora de desacelerar. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Doutora, quais são essas pequenas mudanças? Fala um pouquinho sobre essa famosa higiene do sono, que os especialistas falam muito. O que pode compor essa higiene? A higiene do sono, na verdade, são os hábitos e os comportamentos que nós temos que ter, principalmente antes do horário de dormir, para ter uma qualidade do sono. Então, nós temos que ter um horário fixo para criar uma rotina do horário de dormir e para acordar. Ir para a cama com sono, não ir conquistar o sono na cama, né? Ir já com sono. Se observou que não dorme em 20, 30 minutos, levanta, faz uma coisa que eu falo que é assim, monótona, para também não ativar o cérebro. Nós temos que evitar comer pesado durante a noite para não interferir no horário do sono. Estimulantes. O álcool prejudica o sono, a cafeína, o cigarro. Então, evitar próximo do horário de dormir, né? E essas coisas nossos hábitos que a gente vai pegar o celular, ficar olhando até o horário de dormir. As telas prejudicam muito a produção da melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente durma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De repente, uma leitura, pode trocar o celular por um momento de leitura, que pode ser uma atividade mais tranquila, né? Sim, que seja o livro, né? Não adianta ser num computador, isso. É verdade. E existe cura para insônia? Ou uma vez com insônia, a pessoa vai precisar de tratamento o resto da vida? Não. Depende, a gente tem que saber quais são os fatores que estão fazendo com que ela tenha insônia. Porque temos as agudas. Um luto, né? É um tempo, então a gente vai ver como a gente pode ajudar o paciente naquele momento. Mas as insônias crônicas que a gente tem que investigar mais a fundo para ver o que podemos fazer com elas. Tá certo. E a insônia na criança é diferente da insônia do adulto, do idoso? De repente as mães podem ficar mais atentas e começar a observar que, olha, já deu, sei lá, 1h da manhã, 2h da manhã, essa criança não dormiu ainda. Tá na hora de eu procurar ajuda de um especialista? Sim, precisa de ajuda do especialista, até porque vai prejudicar muito essa criança na escola, no aprendizado. Vai ser uma criança que não vai conseguir ficar quieta dentro da sala de aula. Aí vão começar a falar que a criança não para quieta e, na verdade, ela não consegue restabelecer o sono dela, com isso prejudicando o dia dela. Tá certo. E nós já falamos aqui, mas é importante repetir que a insônia ela pode ser momentânea por conta de algum fator, algum momento que a pessoa está passando ali, né? Uma preocupação, um luto, igual você falou. Específico. A gente sempre conta, menos de 3 meses, a gente fala que é aguda. Mais de 3 meses, com uma frequência, né? E a persistência de maior de 3 meses, a gente fala que é insônia crônica. Tá certo, doutora. E as pessoas que estão em casa assistindo a gente agora, que estão enfrentando esse tipo de problema, a insônia, qual mensagem ou qual dica, como que a gente poderia acalentar essa pessoa para ela dormir mais tranquila? Eu acho que a gente tem que começar pelos hábitos e comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente a rotina, porque se eu tenho uma qualidade de sono, eu vou ter uma rotina melhor, né? E isso vai ajudar muito o dia dessa pessoa. E pensar no que eu estou fazendo para prejudicar. Dentro desses hábitos e comportamentos, o que você avaliar, eu acho que precisa de procurar uma ajuda para estabelecer um tratamento melhor.
Tá certo, é importante também a gente falar sobre a medicação, né? Muitas pessoas que sofrem com insônia, às vezes resolvem aí tomar medicamento por uso próprio. E isso pode causar algum outro tipo de problema até mais sério, mais grave, né, doutora? Sim, a automedicação em qualquer situação Sim. é contraindicado, até porque ela não sabe qual é a causa, né? Então a gente vai falar, só porque este remédio dá sono, mas às vezes está prejudicando outras situações. Sim, sim. E quando a pessoa faz uso de medicamento também para insônia, geralmente existe ali um período ou um processo para ela parar de fazer o uso desse tipo de medicamento, né? O pessoal costuma usar uma palavra até desmame, como se fosse assim. Dependendo da medicação, a gente tem que fazer o desmame mesmo. E às vezes nós trocamos para melhorar a qualidade de vida dela e não sentir aquele, vamos dizer, baque, né? Que a gente fala, tipo, agora eu estou sem remédio, será que eu vou dormir? Para ele não ficar ansioso, a gente vai modulando diferente. Tá certo. E voltando lá no Instituto do Sono, que foi aquela reportagem que nós assistimos no segundo bloco, quando que a pessoa sabe, olha, eu preciso procurar o Instituto do Sono ou talvez um tratamento, uma terapia ocupacional, uma terapia com um psicólogo, um psiquiatra, já pode resolver? Como que ela consegue diferenciar? Na verdade, quem vai diferenciar isso para ela especialista. é o médico, isso, com a conversa. Qual o primeiro médico? Olha, dependendo do que o médico entende sobre a situação, mas a gente acredito que um médico, um clínico bem atualizado na insônia, ou um psiquiatra, um neurologista, que faz parte da área dele, o otorrino, que a gente sabe que trata mais sobre a apneia do sono, né? Tudo, essas são as especialidades. É uma rede de apoio para que as pessoas consigam dormir melhor. Verdade. Agora, entrando um pouquinho na sua área, que é a área da psiquiatria, né, que você é psiquiatra, geralmente as pessoas que te procuram no consultório, quais são as principais queixas? Além da falta de sono, também tem essa questão da saúde emocional que acaba ficando abalada, né? Depressão, enfim, eu imagino. Sim, a queixa da insônia está dentro do quadro do paciente, né? Ele vem com as queixas, vamos dizer, de uma depressão, então ele fala que não dorme, a alimentação está alterada, que está muito triste, ou está sem energia, que ele sabe que quando ele não dorme bem, ele fica mais irritado, então a gente vai desmiuçando os sintomas dele para nós sabermos o que é de quem. Ah, perfeito. E cada caso é um caso. Mas, em média, geralmente, um tratamento para insônia, quanto tempo, doutora? É indiferente? É muito individual. Porque, por exemplo, se for de uma depressão, a gente sabe que é bidirecional, mas a gente vai tratar a depressão esperando que os sintomas da insônia melhorem também. Mas tem algumas pessoas que a gente sabe que vai demorar mais um pouquinho, a gente pode auxiliar o sono dela e depois a gente regularizar junto com a depressão. Ai, perfeito, doutora. Olha, eu acho que foram dicas valiosas. Importante falar que você atende muitas pessoas com essa questão da insônia, né? E aí acaba afetando outras áreas da vida, mas que tem cura e que a gente consegue dormir um sono tranquilo, né? Sim, com certeza. Só corrigir a rota que todo mundo vai dormir bem. Com certeza. De repente, ajustar até o próprio travesseiro ali, o colchão. Se ele estiver precisando de uma ajudinha, sim. Não é? É sempre bom. Às vezes a gente procura o problema em um lugar e está no outro, né? No outro. Mas sempre buscar ajuda com um especialista. Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi ótima. Você quer concluir com uma mensagem para quem está assistindo a gente agora e ainda está com um sono não tão bom assim como deveria? Eu oriento a ver os hábitos mesmo, principalmente aqueles que são costumeiros, né? Mas eu sempre tomei um cafezinho, eu sempre fiz isso, e isso causa muito dano na qualidade de vida da pessoa. E se observar que está tendo muito prejuízo, procurar ajuda. De repente troca o café por um chá e tá tudo certo, né? Sim, com pouca cafeína. Pouca cafeína, nada de cafeína. É isso, né, gente? Hoje nós aprendemos que dormir bem não é apenas uma questão de descanso. O sono é essencial para a saúde mental, para o equilíbrio emocional, para a memória, a produtividade e, claro, a qualidade de vida. Obrigada a você que ficou com a gente até agora, pela sua companhia. Eu espero que você continue com a gente aqui por meio das nossas redes sociais. O endereço é fácil, tá aparecendo aqui, ó, na sua TV, tvcâmara@sjc, e até a próxima!